Bom dia, queridos alunos, queridas irmãs, irmãos, jovens. É muito bom nós estarmos de novo aqui juntos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos encerrando assim as aulas do mês de abril e hoje a quarta lição, nossa quarta aula, nós vamos aprender sobre João, o discípulo amado. Nós estamos estudando sobre os heróis do Novo Testamento. E cada um desses heróis, desses homens, tem deixado para nós uma lição de vida, um aprendizado. E hoje nós vamos aprender com João. Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula. Deus de amor e graça, Deus bendito, nós te bendizemos nessa manhã, Senhor, pela nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Senhor, muito obrigada por cada professor e cada aluno que se dispõe, Senhor, a estudar a Tua Palavra, Pai, a crescer no conhecimento dos Teus ensinamentos, Pai, para nos aproximarmos cada vez mais de Ti e daquilo, Senhor, que Tu tem planejado para cada um de nós, da missão que Tu nos tem confiado. Pai, nessa manhã quero entregar cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos, as nossas vidas, Pai, nossa superintendente, nossos pastores, nosso ministério, Pai, nas Tuas mãos. Continua, Senhor, nos dando graça, sabedoria, Pai, prudência, Pai, inteligência espiritual, para, Senhor Jesus querido, caminhar, Senhor Jesus, rumo, Senhor, ao encontro contigo. Pai de amor, Pai bendito, que possamos, Senhor, aprender da Tua Palavra nessa manhã e que não sejamos somente ouvintes, mas, sobretudo, praticantes da Tua Palavra, Pai. Que ela possa ser como uma semente lançada em boa terra e que ao seu tempo oportuno venha frutificar, Senhor, a 100 por 1 na vida de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, nessa manhã, pela Tua presença, Espírito Santo, em nós. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A aula de hoje, como eu falei, é a lição de número 4, João, o discípulo amado. O texto bíblico de hoje se encontra na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 5 até 14. Você pode acompanhar pela sua Bíblia ou pela revista. Então diz assim a palavra do Senhor. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque, pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Palavra linda, né? E abençoada para os nossos corações. João aqui fala aos pais, aos filhos, aos jovens, falando sobre o amor, né, que deve estar dentro de cada um de nós, o amor que nós devemos nutrir uns pelos outros. O texto áureo também é um texto de João, só que está lá em Apocalipse. Ele escreveu o Apocalipse. Então, Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, é o nosso texto áureo. Vamos falar todos juntos? 1, 2, 3. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Muito bem. Então hoje nós vamos estudar
um pouquinho sobre a vida do autor aí do quarto evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós vamos estudar sobre João hoje. E a gente vai ver que o evangelho de João, o evangelho que ele escreveu, é um evangelho muito rico. É um evangelho que traz muita coisa que os outros evangelhos não trazem. Então João, ele era muito próximo do Senhor e ele escreveu sobre uma visão assim muito peculiar, porque ele viu o que ele escreveu, ele estava presente. Então ele mostra pra gente como ele viu aqueles fatos. Então isso é muito interessante, tá? João, quando ele escreve seu evangelho, ele queria deixar claro que através de Jesus Cristo os homens poderiam alcançar a vida eterna, que Jesus era a vida eterna, né? Ele começa já falando do verbo, né, que se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então ele fala muito sobre isso. Então assim, é um livro muito, muito lindo. E ele é chamado de discípulo amado. Amado talvez por estar próximo do Senhor, sempre próximo de Jesus durante o ministério de Jesus. Amado por falar muitas palavras envolvendo o amor, não é? Falando sobre o amor, e daí ele fica conhecido como o discípulo do amor, ou o discípulo amado. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de João, e nada melhor do que ele, né, para falar conosco um pouco aí sobre a sua vida, a sua história. Então, seja bem-vindo, João, aqui na nossa aula nessa manhã. Nós gostaríamos que você nos falasse um pouco sobre a sua vida, sobre a sua história, um pouco sobre você, para nós termos assim, um panorama assim, da sua vida. Paz da parte de Jesus Cristo a todos os meus amados irmãos. Estou muito feliz de estar com vocês hoje. Sou João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Morávamos à margem do mar da Galileia. Fui pescador e escolhido por Jesus Cristo para ser um de seus 12 discípulos. Meu nome é de origem semita e significa Deus é gracioso ou Deus mostra graça. Eu e meu irmão Tiago fomos chamados de Boanerges, que significa filhos do trovão. Talvez pelo nosso temperamento ardente, por sermos impulsivos ou extremamente zelosos, ou quem sabe, pela nossa eloquência. Após a morte de Jesus Cristo, passamos por várias provações, e eu fui preso em Éfeso e conduzido a Roma por ordem de Domiciano. Cheguei a ser lançado numa caldeira de azeite fervente, mas sobrevivi. Eu fui exilado na ilha de Patmos, onde escrevi o Apocalipse. Então, a gente aprendeu aqui com o João, ele compartilhou conosco aqui alguns fatos assim da sua vida. Já sabemos que ele era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e há várias referências na Bíblia sobre isso. Mateus 4, 21, Mateus 10, 2, Marcos também registrou no capítulo 1, versículo 19, também no capítulo 3, versículo 17. Lucas registrou no capítulo 5, versículo 10 do seu evangelho. E João também deixou registrado esse fato, né? Dele ser filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Em João 13, 33, a gente vai ver que João é identificado como aquele a quem Jesus amava. Não é que Jesus não amasse os outros, tá? Como eu disse, talvez pela proximidade que João tinha com Jesus. Então, quanto mais próximo a gente é de uma pessoa, quanto mais amigo a gente quanto mais chegado a gente mais intimidade essa pessoa também tem conosco. Então, as pessoas que estão de fora vão dizer assim, ele ama mais fulano do que ciclano. Não, porque aquela pessoa está mais próxima. E aí gera um relacionamento mais íntimo. Então, talvez seja por isso. Então, ele é conhecido como aquele a quem Jesus amava. E em outros lugares do livro, essa expressão aparece novamente. O próprio João, ele fala no seu evangelho,
mais 3 vezes, faz referência mais 3 vezes a essa expressão, aquele a quem Jesus amava. João 19, 26, você pode conferir, capítulo 20, versículo 2 e também 21, versículo 7. Mas muitas vezes a gente vai ver João tendo uma certa descrição em relação a ele mesmo. Às vezes ele não falava o seu próprio nome, se referia a ele como uma terceira pessoa. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Olha só. João capítulo 20, porque aqui a gente tem 3 menções, então vamos pegar o capítulo 20 de João. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir. Capítulo 20, olha só o versículo 3. Fala sobre a ressurreição de Jesus, tá? Olha só o versículo 3. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Então João escreve, Pedro saiu com o outro discípulo, dá a impressão de que era uma outra pessoa, mas na verdade João está falando dele mesmo. Esse outro discípulo era o próprio João. No versículo 4, ele fala novamente, e os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Esse outro discípulo que chegou primeiro, que foi correu mais, era o próprio João. Ele estava falando dele mesmo. E no versículo 8, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Esse outro discípulo também é João. No capítulo 21, a gente vai ver de novo ele usando esse recurso. 21, versículo 2, diz assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Então, os filhos de Zebedeu, só que um dos filhos de Zebedeu era ele mesmo, tá? Então, João, às vezes, ele procura sair de cena e não aparecer, não colocar eu estava lá, ou eu cheguei primeiro, ou eu. Então ele não usa isso, né? Então ele se refere como se fosse um outro discípulo, mas era ele mesmo, tá? Agora, ele aparece também, não é sempre assim não, tem horas que ele aparece em outras referências, vai ver Mateus, Marcos, Lucas em Atos, Paulo nos Gálatas, fazendo menção a João, tá? Ou João com o Tiago, ou João juntamente de Pedro. E a gente ouviu aqui que esses 3 eram muito próximos, Pedro, Tiago e João, talvez pela profissão deles, porque eles eram pescadores, né? Eles eram pescadores. E pescar naquela época lá no Mar da Galileia era um grande negócio, né? Tinham 9 cidades ali em volta do Mar da Galileia. E cada uma tinha aproximadamente 15 mil pessoas. Então imagina, havia muita gente ali. Então a pescaria era uma profissão de muito sucesso. Havia muitos pescadores naquela região na época de Jesus. A gente aprendeu também com João a origem do seu nome, não é? Deus mostra graça. Talvez a gente já associe até o relacionamento dele com Jesus por essa expressão, não é? Deus é gracioso. E a gente viu também que sobre o temperamento deles associado ao nome, né? Porque a gente vai ver essa informação, essa chamada de filhos do trovão. Aí a gente, poxa, eles eram esquentados, eles eram bravos, o que eles eram para ter esse nome? Nem sempre tem a ver com esse temperamento, né, forte, não. Às vezes é próprio zelo deles no trabalho, trabalhavam muito, com muito afinco, então aí receberam esse apelido. Talvez pela forma de falar, uma forma mais eloquente, parece um trovão, não é? Então a gente não sabe... Por que esse apelido, né? Por que esse nome, Boanerges, que significa filhos do trovão? Podiam ser impulsivos? Sim. Podiam ser extremamente zelosos? Sim. Mas o que a gente sabe ao certo, a gente pode afirmar, é que eles eram comprometidos com Jesus Cristo e com o reino de Deus. Como ele disse também, eles moravam ali, então, naquela região ali do mar, à volta do Mar da Galileia.
Quando Zebedeu estava no barco, por ocasião da chamada dos seus filhos, Marcos registra isso, capítulo 1, versículos 19 e 20. A gente vai ver ali, bem explicadinho, registrado, que Zebedeu era o pai de João. Então a gente pode afirmar isso porque a palavra de Deus registra isso. Agora, alguns estudiosos afirmam que Salomé seria provável mãe de João. A Bíblia não afirma isso, né? A história que diz. Salomé é uma daquelas mulheres que visitou o sepulcro de Jesus, que foi lá ungir o corpo de Jesus, tá? Em Marcos 16, 1 e Mateus 27, 56, a gente vê esse registro, tá? Mas não podemos afirmar isso. A história é que diz que provavelmente Salomé poderia ser a mãe de João, tá? Então, assim, haviam muitos pescadores naquela região e Jesus encontrou João no meio aquelas centenas de pescadores. Ele encontra João e faz o convite para que João siga os seus passos, né? Siga a sua caminhada, ande juntamente com ele. Marcos faz uma referência aos empregados de Zebedeu, em Marcos 1, versículo 20. Então a gente pode entender, imaginar, que eles eram uma família muito próspera, porque se tinham empregados, provavelmente eles eram prósperos. E Jesus faz a chamada, né, de João, para que João o siga. E João, ele larga tudo e segue o mestre. Provavelmente Jesus tinha propósitos específicos quando ele escolhe João e coloca ele nesse grupo aí de seguidores, de discípulos que estariam tão próximos a ele. Jesus disse a Pedro e a André que faria deles pescadores de homens, né? Quando Jesus chama Pedro e André, está lá em Marcos 1, 16, 17. E aí o mestre iria capacitá-los para essa função. Eles pescavam peixe, mas agora eles iam pescar homens, levar pessoas à salvação, né? Então o Senhor Jesus, ele usou aí uma figura de linguagem para dizer para eles o quê? Que se eles seguissem os passos de Jesus, eles seriam capacitados para testemunhar o seu evangelho aos homens que estavam mortos em seus delitos e pecados e recebendo assim a vida eterna. Então eles iriam pescar esses homens para a vida eterna. É isso que Jesus fez ali. João, ele foi o único, talvez ele tenha sido o único dos apóstolos que não sofreu martírio. Muitos foram decapitados, né, crucificados, mortos à espada. João não. João, a história conta que ele morreu de uma morte natural. Inclusive ele viveu até bastante, aproximadamente até os 90 anos. Então ele morreu de uma morte natural. Embora ele tenha sido preso, foi conduzido a Roma, como a gente ouviu aqui, mas ele foi exilado lá para a ilha de Patmos, que foi o local onde ele escreveu o Apocalipse. Segunda tradição, novamente a segunda tradição, a história, tá? Ele, quando foi preso lá em Éfeso, ele ficou lá 1 ano e meio, 18 meses aproximadamente preso. E aí depois ele foi solto pelo imperador Nerva por volta do ano 98 depois de Cristo. Aí ele voltou para Éfeso e foi ali pastor da igreja ali em Éfeso. Então assim, parece que ele morreu próximo a Éfeso, numa região que hoje a gente conhece como Turquia, a Turquia, tá? Alguns historiadores dizem que ele fundou várias igrejas na Ásia e morreu aproximadamente 68, 70 anos depois que Jesus subiu, tá? Teria sido o discípulo, o apóstolo que mais viveu em termos de idade, mais tempo viveu. Uma outra coisa muito importante que tem a ver com o tema da nossa aula e com o textual que a gente leu e tudo mais, é que João, ele foi chamado de discípulo amado, aquele a quem Jesus amava. E a gente gostaria de saber de João, que está aqui conosco, a razão desse título, né, de ser chamado aí o discípulo amado.
Você pode compartilhar conosco, João? É verdade. Eu também fiquei conhecido como o apóstolo do amor. Isso se deve às várias menções que fiz em meu evangelho a respeito do amor grandioso do Mestre Jesus e também a forma como esse amor foi estendido ao longo de meu ministério. Quando Jesus me chamou para segui-lo, não pensei duas vezes. Larguei tudo para seguir o Mestre. Estava sempre perto de Jesus e, juntamente com Pedro e Tiago, tive o privilégio de testemunhar grandes milagres e acontecimentos. No domingo da ressurreição, corri ao sepulcro, juntamente com Pedro, e vi que o Messias não estava mais lá. Alguns dias depois, o Mestre apareceu quando retornamos ao mar para pescar. Eu logo o reconheci. Depois do Pentecostes, me tornei um companheiro bem chegado de Pedro, e juntos fomos usados por Deus para também realizar muitos milagres, como o da cura de um coxo que ficava na porta do templo. Também fui preso com ele, e juntos proclamamos o Evangelho de Jesus Cristo. Antes da destruição do templo em Jerusalém, fui para Éfeso, e lá pastoreei a igreja por bastante tempo. Muito obrigada, muito bom ouvir esse compartilhamento aí sobre essa expressão tão bonita, né? A pessoa, gente, é Eliane, a serva que Jesus amava, né? Tão bom, né? Se a gente pudesse ouvir isso, então é lindo ouvir João, aquele a quem Jesus amava, o discípulo amado. E o próprio João é que traz pra gente essas referências, tá? Falando sobre aquele a quem Jesus amava. João 13, 23, a gente vai ver. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então, às vezes, muitas vezes a gente tem a impressão de que é assim, tipo, reclinado assim, né, encostado no peitinho assim de Jesus, que era essa visão que a gente tem aí. João é o único que escreve essa expressão, aquele a quem Jesus amava. Você vai encontrar João 13, 23, que acabamos de ler. Também João 19, 26, João 20, versículo 2 e João 21, versículo 17. Então, assim, talvez ele tenha usado essa expressão para falar do tamanho do amor que Jesus tinha. E como era ele que estava recebendo esse amor, então ele falou do amor que ele tinha, aquele a quem Jesus muito amava, aquele que Jesus amava, né? Porque ele se sentia amado do Senhor. Então eu posso dizer, Eliane, aquela a quem Jesus ama, né? Você pode dizer, porque Jesus nos ama, a gente tem que sentir a expressão desse amor aí de Jesus em nós. Agora, um detalhe, assim, a respeito desse fato dele estar reclinado no seio de Jesus, vamos entender um pouco isso, tá? Naquela época, as pessoas não se sentavam em cadeiras, na mesa alta e cadeiras para comer. Não era assim. Às vezes vocês veem isso até muito nesses filmes aí da Record, essas novelas, né? Que eles passam aí, Gênesis e tal. A gente vê muitas cenas em que eles estão comendo e você vai perceber que a mesa era uma mesa baixa, eles sentavam no chão, na altura do chão. Então eles sentavam ali para comer. Então o que acontece? Eles reclinavam o corpo, como a maioria era destro, comia com a mão direita, eles reclinavam o corpo assim na mesa para comer assim, ó, um do lado do outro, fazendo esse movimento. Então, quando eles faziam esse movimento para comer, o corpo deles descia para o lado esquerdo de quem descia para o lado de quem estava ao lado esquerdo. Então, provavelmente, ele quis dizer isso, que eles estavam à mesa. Então, quando assim reclinou, é porque ele foi comer, fez esse movimento para comer, e o corpo foi para o lado onde Jesus estava. O lado onde Jesus estava. Então, não é que ele deitou no colo de Jesus, tá? Não é isso. Mas é dar a entender que seria isso, tá? Mais ou menos isso aí que eu estou explicando aí para vocês. João também influenciou muito grandemente a igreja primitiva. Talvez pelos seus escritos, né? Que foram escritos direcionados à igreja do Senhor.
o seu evangelho, as três cartas que ele escreveu 3 cartas, primeira carta, segunda e terceira de João, tá lá um pouquinho antes do Apocalipse, escreveu também o livro do Apocalipse, tá? A gente vai ver aqui que Jesus mesmo chamou João para ser seu discípulo e ele obedeceu. Ele imediatamente largou tudo que ele estava fazendo e foi seguir o mestre. Ele não foi somente um dos 12, mas a história conta que ele era muito próximo de Jesus. Ele, Pedro e Tiago estavam sempre próximos de Jesus. Estavam lá na ressurreição de Lázaro, lá no Monte da Transfiguração eles estavam também. Foram com Jesus para o Getsemane, naquela noite de grande angústia em que Jesus ia ser entregue. Eram eles que estavam lá. Então João estava sempre perto de Jesus em alguns momentos bem específicos da vida do mestre. Então ele foi leal, foi corajoso, ele tinha muita percepção espiritual, humildade e, acima de tudo, muito amor, né? E ele cuidou de Maria, a mãe de Jesus, e levou Maria para sua casa. Quando Jesus já estava nos seus últimos momentos de vida, ele entrega essa missão para João. Então, olha só, João 19, versículo 27, a gente vai ver no finalzinho, João 19, 27, parte B, bem no finalzinho, tá? Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então ele também recebeu Maria em sua casa. João, como a gente falou, ele já era bem companheiro de Pedro e após o Pentecostes ele continuou próximo de Pedro. Tanto que quando a gente viu o milagre lá do coxo, na porta chamada Formosa, na porta do templo, era Pedro e João. Pedro e João iam para o templo. Foram presos também juntos, você vai conferir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e pregaram o evangelho juntos também. Em Atos 8, 14, 25, você vai confirmar isso aí. E a gente vai ver aqui várias ações, né, ministeriais de João, aí no livro de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele afirma que João era uma das colunas da igreja que estava naquele lugar. Então, Gálatas 2, 9. Depois, João, ele foi evangelizar em Samaria, onde ele ficou lá por um tempo na companhia de Pedro. Está lá em Atos 8, 14. E aí, antes de Jerusalém ser destruído, como ele nos falou, ele foi para Éfeso, onde pastoreou a igreja por algum tempo. No dia da ressurreição, ele realmente ele esteve lá no sepulcro, né? Ele foi conferir aquele fato, aquele relato de que o mestre não estava lá. E quando ele chegou lá, ele viu que realmente era verdade, Jesus não estava mais lá. João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, você vai ver isso. E quando ele aparece posteriormente, os discípulos tinham voltado para pescar, Jesus aparece e João reconhece o mestre. Ele diz ainda que Jesus falou com Pedro, né? Ele narra um episódio em que Jesus fala com Pedro a respeito do amor que ele tinha por ele, né? Que Pedro tinha pelo Senhor. E aí o mestre fala com Pedro sobre a morte que haveria de glorificar ao Senhor. João capítulo 21, versículos 18 e 19, a gente vai ver isso. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Então o mestre estava aqui falando sobre a sua própria morte. Aí Pedro, curioso, queria saber como é que João morreria. O discípulo, né, amado. Aí Jesus vira para Pedro e diz assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Dá aquela resposta assim, curta, né?
segue-me você. Não se preocupa com ele, se preocupa contigo. Por causa dessa frase, algumas pessoas pensaram que Jesus estava dizendo que João não iria morrer, iria ficar vivo, viver para sempre até Jesus voltar em glória. Mas não era isso que Jesus queria dizer, tá? Ironicamente, João realmente foi um dos discípulos que mais viveu, mas ele morreu ao final dos seus 90 anos aproximadamente. Jesus estava falando aqui sobre a questão de não se preocupar com o tempo do outro, né? Você tem que se preocupar com o seu tempo. Se o Senhor Jesus te chamou e você acha que não chamou outro, ou que o ministério do outro é diferente, ou você quer saber indagar a respeito do outro, não se preocupe com isso. Se preocupe com aquela chamada do Senhor para a sua vida. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre os escritos de João. Gostaria que João compartilhasse conosco acerca dos livros que ele escreveu. Pode falar conosco, João? É de minha autoria o quarto evangelho, as 3 epístolas que levam meu nome e o Apocalipse. No evangelho, procurei ressaltar a divindade de Jesus, apresentando milagres e citações e testemunhos acerca do Verbo de Deus, aquele que se fez carne. Nas cartas, utilizei uma linguagem simples e apresentei princípios teológicos profundos para a Igreja do Senhor. No Apocalipse, o livro das revelações, utilizei muitas figuras para retratar tudo que vi. Sei que é um livro de difícil interpretação e alvo de muitas dúvidas e polêmicas até hoje. Mas a verdade é que a mensagem ali transmitida é uma só. Jesus voltará para buscar a sua igreja, que cada um de vocês esteja sóbrio e vigilante, guardando sua fé para esse grande dia. Deus vos abençoe. É isso. Realmente, fontes confiáveis, fontes históricas que a gente pode confiar, né? Elas narram que o apóstolo João, ele ministrou realmente em toda a Ásia, a província da Ásia, por volta entre os anos 70 a 100 depois de Cristo. E aparentemente as epístolas 1, 2 e 3 de João foram escritas por ele, aos cristãos daquela região, foram direcionadas aos crentes, tá? Então, as 3 epístolas de João. E há talvez uma discussão sobre isso, sobre a autoria desses livros, mas o que a gente sabe é que, de fato, a maioria entende, comunga, que ele é o autor do Evangelho, o quarto Evangelho, que leva o seu nome, das 3 epístolas e também do Apocalipse. E isso através de informações dos pais da igreja que tiveram uma maior proximidade com os eventos daquela época, tá? Então a maioria inclui o livro do Apocalipse na literatura joanina, na literatura de João, tá? Não há nenhum motivo para a gente rejeitar isso. Então a gente também ensina que o Apocalipse foi escrito por João. João, ele traz vários ensinamentos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está na revista, mas eu gostaria de compartilhar com vocês esses ensinamentos. São assim, pontos bem importantes que vale a pena depois você ler e você estudar. Sobre o Pai, sobre Deus, ele fala em João 1,18 que ninguém viu a Deus. Contudo, seu Filho Jesus revelou Deus a nós. Em João capítulo 1, versículos 1 e 2, ele fala que Deus é o supremo criador de todas as coisas. Em João 11, 12, ele fala que a revelação de Deus, ela ultrapassa, ela transcende os limites culturais, étnicos e religiosos. Você vê que até hoje a Bíblia é um livro atual e ela é estendida a todos os povos. Em João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16, ele fala sobre o amor, que o amor é o maior atributo por intermédio
do qual Deus pode ser conhecido. Deus é amor. Então, quer definir Deus com uma palavra? Amor. Deus é amor. Agora, os ensinos principais dele sobre o Filho. O Deus eterno se revela a nós por intermédio do Logos, do Filho, João 1:1. O Pai e o Filho são absolutamente iguais, eles são um, João 10:30. O Filho cumpriu as ordens do Pai quanto ao plano da redenção, ele se submeteu e cumpriu aquilo que o Pai tinha designado para nos salvar, João 19:30. E o Filho é o verdadeiro e eterno Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Agora, os ensinos de João, alguns ensinos de João sobre o Espírito Santo. Primeira coisa que a gente tem que pontuar é que João, ele dá mais ênfase ao Espírito Santo do que todos os outros 3 evangelhos juntos, do que Mateus, Marcos e Lucas. João é o que mais dá ênfase ao Espírito Santo. João foi um dos primeiros a anunciar o Pentecoste, João 1:33. João mostra o lugar preponderante do Espírito Santo no projeto de redenção do pecador, João 3, de 1 a 6. E ele fala também que o Espírito Santo, ele é o paracleto, ele é o ajudador, o advogado, o divino mestre. Está em João 14, 15 e 17, 25, 26 e 16, de 5 a 15. Então a gente vê que o Evangelho de João é um evangelho muito rico, não é? E ele traz para a gente assim, uma visão muito linda da divindade de Jesus Cristo. Ele se dedica a mostrar Jesus como o Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne. Leia o capítulo 1 do Evangelho de João inteiro. Pensando nisso, vai ver que capítulo maravilhoso, que lindo é a palavra que João deixou registrada ali no seu capítulo 1 do seu Evangelho. Então, assim, esse livro, ele traz umas características bem distintas para a gente. João, ele vai explicando o significado daqueles acontecimentos da vida de Jesus. Ele descreve os 7 milagres de Jesus, algo que só Deus poderia fazer, mas Jesus também faz esses milagres porque ele é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Então a gente vai ver João 2, de 1 a 11, João 4, 46 em diante, João 5, capítulo 5, versículo 1 em diante, capítulo 6 também, do 1 ao 14, do 15 ao 21, capítulo 9, versículo 1 a 7, capítulo 11, do 38 ao 44, tá? Também a gente vai ver citações que ele faz, as declarações de Jesus Cristo que ele registra. Ele cita as declarações que Jesus fala a respeito da sua divindade, afirmando que ele não era um homem comum. Jesus chama a si mesmo de eu sou a luz do mundo, João capítulo 8. Eu sou o bom pastor, João 10. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11. Eu sou a videira verdadeira, João 15. Eu sou a porta das ovelhas, João 10, 7. Eu sou o pão da vida, João 6, 35, 41, 48, 51. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. Então ele cita as referências que o próprio Jesus fez a seu respeito, a respeito dele mesmo, da sua divindade. Porque só Deus pode representar essas coisas. E ele era Deus, ele era o Filho de Deus, ele era o Verbo encarnado. Então, todas essas expressões aqui que eu falei, como vocês viram, começam com eu sou, ele se revelando a ele se lembrando a gente, que um dia Deus falou isso para Moisés, né? Quando me perguntarem quem tu és, o que eu respondo? Diga, eu sou, te enviou. Então Jesus vem falando, eu sou o que sou. E ele fala aqui o que ele representa para as nossas vidas. Ele também, dá testemunho de outras pessoas acerca
da divindade de Jesus. Ele cita o testemunho de João Batista no capítulo 1, 32 a 34. Ele cita o testemunho de Natanael, João 1, 49. O testemunho de um homem cego de nascença que foi curado no João capítulo 9, 35 a 38. De Marta, irmã de Lázaro, lá em João 11, 27. De Tomé, em João 20, 28. Então a gente vai ver referências, testemunhas também de outras pessoas acerca da divindade do Mestre. Além de divino, é preciso entender que Jesus também era totalmente humano, tá? Ele ficava cansado, ele ficava angustiado, o espírito dele se perturbava. Esse Deus homem, ele era o prometido, o rei Messias de Israel. Então a gente vai ver essas referências aí, João 4, 6, João 12, 27, também João 11, 33. As cartas de João, as epístolas, né, estão lá no finzinho da Bíblia, pouquinho antes do Apocalipse. Essas 3 epístolas, elas são realmente foram escritas de uma forma muito simples. São, assim, ensinos belíssimos que João traz nas suas cartas. A primeira carta é a mais compridinha, as outras são bem pequenas. E ela traz princípios teológicos para a igreja até hoje. E elas todas 3 falam profundamente ao nosso coração. A gente vê ali nitidamente essa característica amorosa de João nessas cartas, tá? A primeira epístola dele é mais um sermão do que uma carta, é mais um tratado do que uma carta. Ela não tem saudação. Ele vem falando muito sobre a vida, a luz, o amor. Ele repete muito essas expressões várias vezes aí na sua primeira carta. A segunda carta já é menor, ela tem só 13 versículos. Não é que ela seja menos importante, tá? É uma carta pequena. Ele chama a si mesmo de ancião. E ele endereça essa carta à senhora eleita e aos seus filhos, podendo ser uma referência à igreja e aos seus membros, tá? E a terceira epístola também é uma carta privada que ele endereça ao amado Gaio, é endereçada a Gaio. E aí, nessa carta, ele enfoca a importância da verdade. E ele faz menção a 2 pessoas, Diótrefes, que fazia oposição a ele, ao apóstolo, que queria ser grande, queria ter eminência, e faz referência também a Demétrio, cujo bom testemunho era conhecido de todos, tá? E aí temos também o livro do Apocalipse, que vem do grego Apocalipsis, significa revelação, que é um livro polêmico que muita gente estuda, faz profecias, faz predições em cima do que está escrito ali, tem filmes e tal, muitas e muitas interpretações diferentes ao longo dos séculos. Mas apesar dele ser um dos livros mais comentados no Novo Testamento, realmente a gente tem que concordar com o João. A mensagem mais importante do livro de Apocalipse é que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Embora o livro do Apocalipse seja um livro diferente de todos os outros da Bíblia, pelo estilo que ele tem, uma linguagem figurada, estilo rebuscado, a teologia do livro do Apocalipse ela é a mesma da Bíblia inteira. Deus, o Criador do universo, vai orientar o curso de toda a história. Ele escreveu o princípio lá no Gênesis e deixou registrado o final no Apocalipse, quando ele destruirá o mal e trará um fim para o sofrimento do seu povo, onde nós estaremos para sempre com o Senhor, onde não haverá mais lágrimas, nem gemido, nem mais dor, nem mais pranto. Não haverá morte e o mal será exterminado de uma vez por todas. E aquele estado original, lá do Éden, que o Senhor planejou para a humanidade, será finalmente restaurado. Né? Então nós precisamos realmente ter a nossa fé firme, viva no Cordeiro, o Cordeiro que um dia foi morto, mas que vive e reinará para sempre. Vamos ler esse texto de Apocalipse? Muito lindo, eu gosto muito desses textos do Apocalipse, eles falam muito ao nosso coração. Apocalipse capítulo 11, versículo 5. 11, 5. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, perdão.
E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim como João, nós hoje estamos sendo desafiados a deixar as nossas redes, a não colocar obstáculos ao nosso chamado e andar no caminho do discipulado juntamente com Cristo, aprendendo, frutificando, não é? Aquilo que Ele nos deu, compartilhando com outros e levando outras pessoas à vida eterna, sendo também pescadores de homens. Também precisamos aprender com Ele os outros ensinamentos que Ele nos deixou. E mais do que isso, não só aprender, mas praticar e repartir com os outros para a glória de Deus e edificação da igreja. Não importa quanto tempo a gente viva nessa terra. Uns vivem pouco, outros vivem mais, outros vão-se de repente, outros ficam por muito tempo, mas não importa. O que importa é que cada dia da nossa vida seja vivido para Jesus. Que não seja para a nossa glória, mas que seja para a glória do Senhor. Já pensou você acordar de manhã e falar com o Senhor: Deus, esse dia eu quero viver para Ti. Eu quero glorificar o Teu nome nesse dia. E quando chegar a noite, você for se deitar, você agradecer ao Senhor: Senhor, muito obrigada, porque este dia eu vivi para Ti. Para Te adorar, para Te louvar, para Te servir, para pregar o Teu nome, para levar o Teu Evangelho. É muito bom. Existem muitas vidas carentes de nós. Ontem nós fomos levar o pastor, né? Fui com o pastor para tomar a segunda dose da vacina. E aí, chegando ela na hora de tomar a vacina, o enfermeiro ele deu algumas instruções. Aí ele falou: ficar 3 dias sem ingerir álcool. Como o pastor Petrônio, vocês conhecem, ele não perde uma oportunidade. Aí ele falou assim: sem problema, eu não bebo porque eu sou um servo do Senhor. Aí o rapaz imediatamente falou: então o senhor ore por mim. Paulo Roberto, da vacina. Ore por mim. Aí o pastor falou assim: tá bom, vou orar. Você precisa conhecer Jesus porque Jesus está vindo aí. Aí ele falou: eu sei, eu sou afastado. Ora por mim. E ali é tão rápido, né? A gente não pode nem parar para conversar muito porque a fila é grande. Realmente não dá. Mas ali naquele momento eu ia até tirar uma foto, né? Todo mundo tirava, eu ia tirar uma foto. Eu fiquei com o celular parado na mão, porque foi uma fração de segundo, mas foi um momento tão assim importante, porque você viu que aquilo brotou de dentro dele. Ele no seu ofício, mas aquilo brotou de dentro dele, como se fosse um pedido de socorro. Ora por mim, eu estou afastado. E aí o pastor falou assim: vamos orar sim, mas volta para Jesus o mais rápido que você puder, volta logo para Jesus. Aí ele agradeceu e nós viemos, né? E eu vim pensando, Senhor, quantas vidas precisam de uma oração, de uma palavra, de uma ajuda, né? Quantas vidas. E nessa manhã eu queria orar agradecendo a Deus por essa aula que nós tivemos, agradecer a João que esteve aqui conosco. E foi muito bom estar aprendendo com vocês, essas aulas, estamos aprendendo juntos. E eu gostaria de orar, né? Orar por nossas vidas, por nossa igreja, por aqueles que estão lutando com essa enfermidade. E pedir a vocês também, mais uma vez, que continuem orando pela família da irmã Alessandra, pelo pai, pela mãe do Marcelo, a sogra até ontem estava internada no Hospital da Posse, o sogro foi internado também. Então, eu gostaria de pedir a vocês que se dobrassem em oração por ela, pelo Marcelo, pelos seus pais, pelos seus irmãos, para que o Senhor ajude nesse momento tão difícil que eles estão passando, tá? Vamos orar. Deus querido, Deus de amor e graça, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que passamos estudando a Tua Palavra. Continua falando ao nosso coração, Senhor, e fazendo, Senhor, de nós também
discípulos amados, discípulos do amor, Senhor. Que o amor, Senhor, seja a base da nossa vida, porque Tu és a suprema excelência do amor. Pai Celestial, muito obrigada por cada minuto que passamos na Tua presença. Te entregamos, Senhor, os irmãos que estão sofrendo, que estão se recuperando, Senhor, de Covid, de outras enfermidades. Mais uma vez oramos pelo Paulinho, que está ali no hospital. Pai, te pedimos a direção na vida do Teu servo, como Tu tem feito até aqui, Senhor. Te louvamos pelo Teu cuidado. Te pedimos, Senhor, que Tu estejas com ele, com a sua família, Senhor, todos os dias, Senhor, da sua caminhada. Fortalece a fé do Teu filho. Também, Pai Celestial, te peço nessa manhã, pela vida, Senhor, dos pais do Marcelo, Senhor, seus irmãos, dele mesmo, Pai. Cuida, Senhor, dos Teus filhos, Senhor. Pai, cuida dos seus pais que estão ali passando, Senhor, lutando com essa enfermidade, Deus querido. Pai, de amor e graça, sustenta, Senhor, essa família. A Alessandra, Senhor, tem se colocado na brecha, também tem sofrido, Senhor, com essa situação, Pai. Tem te clamado, tem pedido força, renova a força dos Teus filhos, Pai. Ah, Senhor, esteja com eles, Senhor, nesse momento. Sabemos, Senhor, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas, Senhor, nos fortalece, Senhor, para entender a Tua vontade, vencermos as aflições desse tempo presente. Traz cura, traz salvação, traz libertação, Pai. Ah, Senhor, para todos os que têm sofrido, Senhor, nesses dias tão difíceis. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos pelo Teu cuidado, Senhor. Fica conosco, Pai. Cuida de nós, Senhor. Cuida dos Teus filhos, Pai. Nós Te louvamos nessa manhã, Te somos gratos, Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar o nosso lema todos juntos? Eu amo a escola dominical. Muito obrigado, Jesus. Que Deus lhes abençoe.